Até 2020, 2021, parecia que a gente tinha dado o grande passo da evolução. Sim. Veio muita coisa. Claro que aí vem uma pandemia, bagunçou bastante a sociedade, mas a gente veio, os bancos digitais eram o máximo, as fintechs, e convergiu. A gente achou que já tinha chegado, né, ali. Chegamos. Com um envio de documento só, crédito imobiliário é chato. Sim, muito. Eu consegui, com um envio de documento, o Personal Bank conseguiu para mim uma cotação do Itaú, do Bradesco, do Santander, porque Fácil, você tem né? ali todos eles já plugados. É isso mesmo. O principal aprendizado é que o desenvolver bem o produto é importante. A regulamentação é importante, fazer tudo certinho é importante. Mas o que faz a diferença mesmo é você entender o uso do cliente, a usabilidade, o problema dele e encaixar na jornada dele da maneira correta. Olá a todos, tudo bom? Eu sou o Vitor do Ex, o host aqui do Café com Bas. Não estou hoje com a minha host, minha companheira Maresca Tiveram, mas estamos aqui para apresentar para vocês um episódio super importante, super interessante também. Estamos aqui com o Cássio Shimura, VP da Local Web. Passar aqui a bola para ele, falar um pouquinho sobre a sua experiência, enfim, a gente vai bater um papo, tomar nosso café e vocês conhecerem um pouco mais sobre as estratégias que estão por trás hoje da Local Web, das empresas que estão na Local Web. E se vocês tiverem algumas dúvidas, obviamente, podem passar para a gente depois. Vamos lá, Cássio. Ô, pessoal, tudo bem? Muito obrigado primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no podcast Café com Bas. É muito legal mesmo poder falar da história e essa transformação que está acontecendo. Eu sempre gosto de falar que ainda nem começou, né? Porque a gente vê um futuro de tanta coisa acontecendo ainda. Mas tem muita história bacana para contar, como chegamos até aqui e as possibilidades são gigantes. Muito bacana. Mesmo. É isso mesmo. E o Café com Base, ele tende a colocar as pessoas que olharam para essa trajetória, né? Estiveram lá atrás, quando o Base ainda não era o Base, né? O Base, no termo, ele é muito novo. Mas toda a história ela já está já tem muito mais tempo. Né? Eu costumo até brincar que o Base ele tem mais tempo do que, às vezes, algumas pessoas até de idade. Né? E eu até falo em alguns episódios, a gente já conversou, e a gente chegou até uma conclusão que o Base ele começou lá atrás, lá na época das loterias, quando você fazia um pagamento de algum título, de alguma coisa dentro de uma loteria. Você tirou o peso um pouquinho do banco naquela Exatamente, hora. Né? Mas, Cássio, queria primeiro saber um pouquinho mais de você, né? O Cássio da pessoa física, poxa, o que você gosta de fazer, né? Quais são os seus hobbies, o que você gosta tanto de se comunicar às vezes, né? Ser casado, enfim, falar um pouquinho mais, depois a gente entra na parte também de experiências profissionais, pode ser? Claro, um prazer. Eu sou petropolitano, mas fui para o Rio bem cedo, 6 anos, então carioca de origem, me formei em engenharia, e sempre busquei, desde a faculdade, coisas novas, projetos bacanas. Então, eu gosto de contar uma história da época de faculdade que, com um grupo multidisciplinar, a gente montou uma horta orgânica na época. Então, e é parecido com esse conceito do BAS. Parece sempre moderno, a coisa de agora, né? Mas já tem muito tempo. Sim. Horta orgânica também. Anos 80, a gente já tinha grupos de pessoas com essa preocupação fazendo horta orgânica. Enfim, sempre busquei projetos, coisas novas. Fui trabalhar em banco por acaso, nunca planejei ir para banco. Fui para o Banco Nacional na época, o banco da Ayrton Senna. Ayrton Senna agora está na hype com de novo, 30 anos, infelizmente, aí que ele deixou a gente, mas era o banco da Ayrton Senna, que era um banco super inovador. Ele se caracterizou naquela época com muita inovação. Então, eu saí de uma engenharia para montar a primeira área de produtos em bancos no Brasil. O CEO do Banco Nacional na época era um CEO vindo do Citibank e ele trouxe esse tema, área de produto em banco. E eu fui lá como analista júnior para a primeira área de produtos no Brasil. Que legal. Meu chefe, você deve conhecer, o Márcio Schettini. Márcio Schettini. Eu fiz faculdade com ele era meu gerente, ele era um ano na minha frente, ele me chamou. Então, a gente começou essa primeira área de produtos no Brasil e sempre com essa ideia de construir o novo. Né? Então,
Foi uma história bacana. Fui já para meios de pagamento naquela época, o cartão nacional era importante na época, era um cartão com foto até, um cartão nacional, era interessante. Meios de pagamento, acabei vindo para São Paulo, quando o Unibanco comprou o Banco Nacional. E foi uma carreira muito tempo em projetos novos, em coisas novas e buscando essa evolução, né? Que o mercado financeiro brasileiro é um destaque a nível global, né? E sempre foi. A gente sempre evoluiu mais rápido do que vários outros países importantes, né? Sem dúvida, né? Esse ponto é muito legal. A gente participa de eventos, às vezes, internacionais e boa parte desses eventos internacionais, principalmente nos Estados Unidos, Europa, falam bastante sobre os casos dentro do Brasil, né? A gente tem números bem importantes, inclusive, né? O Pix, ele revolucionou o mercado mundial, né? Não só o brasileiro, mas o mundial também, porque todo mundo quer saber o que o Brasil fez, o que esse país está fazendo. Que história é essa? Tropicalizada que esses caras fizeram no pagamento instantâneo. E né? o interessante é que esse mercado de pagamentos, falar de coisa pré-histórica, mas assim, a liquidação de um cheque já era único no Brasil. Você vê em filme americano, eles pagam coisas por cheque, vai acreditar o valor 10 dias depois, até hoje. Uma transferência eletrônica, o nosso TED já era uma grande inovação. O Pix é uma revolução. É uma revolução, é inacreditável. Acho que a mensagem aqui é essa coisa de inovar verdadeira que tem genuína no Brasil em todos os layers, né? O regulador tem essa cabeça de inovação, os grandes bancos têm a cabeça de inovação, mas também tem agora essa maravilha das fintechs, startups, empurrando mais ainda o nosso mercado, nosso sistema financeiro para uma coisa muito, muito, muito inovadora, né? Que traz muito valor para a sociedade brasileira. Pra caramba, a gente está só no comecinho dessa história, né? O Pix ele fez agora, vai fazer, né? 4 anos ainda, então ele é extremamente recente, né? O mercado ainda está se acostumando com isso, a gente teve evoluções agora, recentemente no Open Finance, né? Que ainda também está muito no começo da história do Open Finance, mas ele tem um trabalho a ser feito, né? Ainda com todos os bancos, instituições financeiras, a sociedade conhecendo um pouco mais sobre isso. E a figura do Banking as a Service, que é algo que também evoluiu da maneira que ele está. A quantidade de bancos digitais que a gente tem hoje é um número absurdo. Mexeu um pouquinho os ponteiros, inclusive, dos bancos mais tradicionais, fizeram eles evoluírem num outro patamar que era diferente há 10 anos. Há 10 anos era muito diferente do que os bancos são hoje em dia, né? Com certeza. Fez bancos mais tradicionais, olharam para as linhas digitais deles, inclusive de contratação, de growth, né? Olharam para verticais que antes não eram preocupações, né? E eram bottom lines, né? Eram linhas de negócios para esses bancos digitais que eles já começaram a olhar em linhas de conversão. O banco não olhava para a questão de conversão como o e-commerce olha, né? E hoje em dia a linha, obviamente, é uma linha natural hoje de qualquer banco olhar para essa linha de growth, né? Queria pegar um pouco mais da tua experiência, né, Cassius? Para quem não conhece o Cassius é uma das maiores figuras do mercado financeiro, né? Mega conhecido, né? A gente estava conversando antes e o Cassius, a gente estava até brincando aqui dentro, enfim, o Cassius é parado em qualquer lugar, em qualquer restaurante da Faria Lima, ele é conhecido por lá. Então, eu queria pegar essa experiência que você teve, né, até agora. Então, já teve parcerias, inclusive, e já esteve dentro de boards de fintechs. Queria pegar essa tua experiência, né? Como é que rolou toda essa história, o que é agora, né? Até chegar ao ponto do Cassius dentro da Local Web também. Certo. Grandes iniciativas de banco digital, de sair do tradicional banco, começaram lá atrás em plataformas de cartão pré-pago. O pessoal usava o cartão pré-pago para, em cima dele, montava em cima dele o conceito de... Porque o cartão deixa de ser uma conta, né? Então, o cliente tinha uma conta, depositava o dinheiro no cartão pré-pago e com aquele dinheiro ele começava a movimentar, né? Então, isso começou lá atrás, veio todo esse movimento das IPs desde 2013. Né? Nessa época eu estava no Banco Santander e a gente fez um movimento forte nesse sentido de compramos uma empresa dessa de cartão pré-pago e tentamos montar um banco digital em cima dessa plataforma.
Não conseguimos. Os bancos grandes, você sabe, você também tem experiência desse tipo, os bancos, sem a pressão do mercado que existe hoje, os bancos grandes tiveram ideias e iniciativas, mas eles não conseguiram de verdade transformar sozinhos, só pela entropia própria, né? E o que aconteceu, todo mundo acompanhou, né, um movimento muito forte dos neobanks, de bancos tipo um Nubank que entrou realmente mudando o mercado e preocupando. O Nubank é um exemplo só, mas existem diversos outros. Diversos outros. Os bancos grandes se movimentaram, como você falou, né, começaram a ter projetos, iniciativas mais claras, mais focadas. E a gente vê muito sucesso nisso, né? A quantidade de pessoas que já movimentam e não tem como seu banco principal o banco tradicional, isso já mudou muito no Brasil, né? Com certeza. E você acaba hoje segmentando, né? Você tem funções da sua demanda de serviços financeiros que você usa em vários parceiros, em vários locais, né? Daí que começa a ter a ideia do embedded finance, né? Você vai aquilo que você, na jornada que você está, você usa o serviço financeiro dentro daquela jornada, né? Aí começou com as wallets, né? É isso aí. Você começa, por exemplo, o exemplo do Uber, né? Você usa o Uber, no Uber você está numa wallet lá dentro do Uber e você paga por ali. E tem diversas aplicações diferentes ali dentro. E dali vai abrindo. Conhece, né? A Amazon fez isso muito bem. Ela inventou o One Click. Dentro da Amazon você compra tudo e a Amazon foi usando. Então, é um conceito de embedded finance que já muito por meio de pagamento, né? Acho que a origem toda do BaaS, embedded finance, veio em cima de uma evolução de meios de pagamento, que meio de pagamento é o centro começa ali a necessidade financeira, o uso de serviço financeiro, né? Onde você faz seu pagamento, onde você faz seu recebimento, dali você começa a ter a sua necessidade de movimentação financeira, né? E até, assim, né, o BaaS, eu costumo brincar bastante, mas o BaaS é uma estratégia. O BaaS não é um produto, o BaaS é uma estratégia, né? Isso. O que está por trás ali dentro, um core bancário, né, uma plataforma de pagamento, um gateway de pagamentos ali também conectado, uma pagadoria, né? Tudo isso são conjuntos, esses sim são os produtos. O BaaS é a estratégia, né, que está por trás de tudo isso. Né? O Embedded Finance, aí são estratégias que estão embedadas, são estratégias financeiras que podem estar embedadas dentro de uma solução de BaaS, né? As soluções de BaaS, plataformas de BaaS, entre outras. Né? E aí você teve algumas passagens interessantes, né? Os bancos em si, essas passagens de bancos, né? Do banco da maneira que ele está hoje, e olhar para esse mercado novo de banco digital, ele olhou com uma oportunidade também. Né? No começo com uma ameaça, né? E foi uma ameaça. Foi uma ameaça. Né? No começo foi até eles zombaram bastante. O que esses banquinhos... Estão achando que vão... Pelo menos eles acham que eles vão conseguir. Estão aí com algumas contas abertas, mas ninguém vai dar bola para isso. O negócio não dá dinheiro, não dá retorno. E realmente não deu. Né? O Nubank ele ficou no azul agora. Recentemente ele ficou no azul. Né? Mas não era a linha principal. Né? O Nubank ele continuou tendo os aportes justamente porque existia uma demanda para aquilo. Né? E aí a gente viu o avanço do Nubank depois. Né? Hoje já chegou a mais de 100 milhões de usuários. A nível já não só Brasil, eles estão olhando já para outros países, né? Atuação em outros países. Então, ou seja, a gente está já levando a nossa tecnologia para outros lugares. Né? E aí, pegando esse gancho, né, de inovação, questão de bancos, né, Cássio? Pegar um pouquinho dessa sua experiência. Né? Você passou, antes da local, você passou inclusive pela Frank. Né? E aí tem algumas atuações diferentes aqui dentro. Queria pegar um pouquinho dessas experiências. Né? O que rolou bastante, o que foi interessante de levando essas atuações para o mercado tradicional. Saindo do mercado tradicional, né, do Santander, eu fui para uma fintech chamada Trademaster. E a ideia dela era um meio de pagamento também, fazer uma relação entre grandes indústrias e o pequeno varejo. Então, a gente dava crédito nessa relação. Então, uma grande indústria queria vender a prazo, só que ela não queria correr o risco do pequeno varejo. Então, a gente entrava no meio, fazia um meio de pagamento white label, aquele pequeno comércio comprava da grande indústria com 30, 45, 60 dias de prazo
e eu pagava a indústria em D+2. Então, foi uma experiência muito bacana. Enfim, é uma empresa tem uma carteira de R$1,5 bilhão, enfim, e muito focada. Era uma coisa específica fazendo, que não deixa de ser um embedded finance da indústria para o cliente dela, que é o pequeno comércio. Com certeza. Você botou ali uma solução financeira nessa relação comercial. Então tem muita, realmente, pode ser pode ser muita coisa. Pode ser mesmo. Pode ser muita coisa. E como você falou, é uma estratégia, né, o base. Então, nesse caso, qual era a estratégia? A indústria queria vender direto e não através de distribuidores, ela precisava dar crédito. E ela não queria correr risco de crédito e sabia que, como indústria, eu não vou saber dar crédito. Então, ela contrata uma fintech para fazer numa estratégia de eu quero alavancar minhas agendas, dando crédito, contrato uma fintech para fazer essa parte para mim de garantir um crédito saudável muito nessa relação. Puta, legal, funcionou, muito focado, muito legal. Então, foi uma experiência muito bacana na Trademaster. E depois eu tive uma experiência também, falando em regulamentação, coisa nova, para o cadastro positivo, que também é um pedacinho bacana de tudo isso que está acontecendo no Brasil, de novidades, que foi a vinda do cadastro positivo. A gente era uma indústria que só vivia de cadastro negativo, da informação negativa das pessoas, e veio a regulamentação do cadastro positivo, e eu fiquei na COD um tempo, que é a empresa dos grandes bancos. Dos grandes bancos, sim. Fiquei lá 3 anos montando a COD, preparando todo um portfólio de produtos de data, de analytics, usando o cadastro positivo como a grande ferramenta para melhorar a score, melhorar um monte de indicadores. Muito bom. A gente acabou ajudando muito até na crise que teve de fraudes digitais quando o Pix entrou. Então, a gente, na COD, fez produtos para ajudar a prevenção à fraude do Pix. Lembra, quando o Pix entrou, veio uma onda invasão de chaves, né? E teve muita coisa. Então, a COD teve um papel bacana e usando o cadastro positivo. Então, isso é mais uma peça de tudo que vem acontecendo de regulamentação e evolução nos últimos 10 anos. Né? Aí eu tive essa oportunidade de ir para a Frank. Né? A Frank, eu já sou acionista lá desde o começo e eu fiquei 6 meses no dia a dia na Frank, que é um conceito muito bacana, que é você pega essa quantidade de gerentes de bancos grandes, tradicionais, que estão sem emprego agora, porque os bancos fechando a agência por causa dessa guerra, digitalização, a guerra com os bancos digitais, você ter que olhar conversão, olhar performance, né? E muitas agências perderam sentido, porque o digital avançou tanto que agências que não se pagavam mais, né? Sim. Sempre tem os dois lados, né? Normal. Você usa a ferramenta digital, melhora a conversão, tem agência que não se paga mais, muito gerente com experiência enorme, conhecimento de produto e com a base de cliente, e muita fintech com produtos super bacanas e sentindo falta de ter uma área física, um gerente para vender. Então, a Frank montou uma plataforma que é como se fosse o gerente sentando na agência do banco. Ele senta, ele entra na Frank, ele tem lá 50 instituições fintechs, instituições financeiras ali com produtos, e ele tem um CRM para falar com a base de cliente dele. Maravilhoso. E ele conecta as duas pontas. Então, isso também é muito bom. Quando eu conversei com o Paulo, né, eu tive em contato com o Paulo, quando eu fui lá no escritório em Florianópolis, ele me explicou isso tudo, eu estava junto com o pessoal do Itaú, não vou entregar nomes, tá? E aí, quando ele explicou, a galera ficou, o que eu estou fazendo no Itaú? Né? Brincando, né? Porque você não fica só dependendo somente de uma única instituição financeira. Como você tem conectando diversas soluções diferentes, né? Empresas diferentes, inclusive, você tem um portfólio muito maior. Né? Eu posso falar de seguro de vida, eu posso falar de financiamento automotivo, imobiliário, e você tem ali a captação de recursos financeiros de várias partes diferentes. Né? Até mesmo a parte financeira pode ser muito interessante para esse personal banker, né? Então, foi uma baita de uma sacada ali dentro e um novo mercado, né? Eu tive uma experiência, eu fazer um crédito imobiliário de uma casa que a gente estava comprando, você entra pela Frank, na mesma hora eu consegui, com um envio de documento só, crédito imobiliário é chato. Sim, muito. Eu consegui, com um envio de documento, o personal banker conseguiu para mim uma cotação do Itaú, do Bradesco, do Santander,
porque Fácil, você tem né? ali todos eles já plugados. É isso mesmo. É isso Então, aí. enfim, então foi uma experiência muito bacana também lá na Frank, olhando, de novo, eu gosto de olhar essas coisas, Lá na essas frente. evoluções, né? Como Isso é é que legal. o sistema está financeiro evoluindo e todas as oportunidades e tudo que ainda tem para acontecer, né? Isso que me excita mais, imaginar que nem começou ainda, como É se verdade. fala. A gente Ainda está na vanguarda é, de tudo isso, né? Uma evolução que a gente teve o quê? Dos últimos 15 anos, 10 anos, a gente só tem essa evolução toda. Ou seja, todas as novas, tudo que a gente está vendo hoje, eu sou pai de uma menina, né? Ela vai fazer 6 anos daqui a pouco. E eu sei que quando ela tiver os seus 18 anos, será completamente diferente do totalmente que está diferente. agora, né? Ah, vai pagar como? Não sei. Pode ser que ainda sobreviva o cartão nessa época, né? Mas o Pix, da maneira que ela está vendo, né, agora, né, o que ela já faz, inclusive ela tem uma conta aberta já com 5 anos, 6 anos, com 18 vai ser de uma outra forma, né? O Roberto Campos fala, né, do Super Não, App, né? Então como é que vai ser essa ele falou situação do Super App também, em né? novembro, ele falou, ó, daqui a 2 anos, ele estava brincando, né? Tava Daqui a brincando. 2 anos não vai ter mais o app do Itaú e do Bradesco. Né? Ele está tirando a concentração, né? Por É. que isso, né? As pessoas estão querendo entender um pouco mais como é que elas se movimentam o seu lado financeiro. E até porque os dados em si pertencem ao usuário. Se ele quiser compartilhar os dados dele para ele ter ofertas de produtos diferentes de outras instituições, legal. Né? Então começa essa guerrinha agora por onde eu movimento o meu dinheiro, né? E não por onde eu estou com o meu dinheiro, mas por onde eu vou movimentar. Vai ser através de um app que é análogo a um banco e eu posso fazer a contratação, ou vai ser dentro do meu banco. Tudo bem, você tem opção. Se quiser entrar dentro do seu aplicativo do Itaú, do Nubank, para você fazer uma transferência, tudo bem. Mas se você quiser entrar no aplicativo, sei lá, no aplicativo do Zé, o aplicativo do Zé ele me conecta a diversas funções diferentes. Eu posso contratar um produto financeiro, eu posso pedir comida do iFood, eu posso fazer o que eu quiser dentro desse aplicativo. Então, começa a vir aquele conceito de principalidade, né? E já são esses PFMs, né? O BFMs, PFMs já são esses aplicativos, né? Conceito inicial desses aplicativos. Obviamente, fazendo mais a gestão financeira, né? Mas aí começa a conectar outras soluções e a vir uma complexidade que daqui a pouco o Banco Central também deve atuar também para isso. Com certeza. E me lembrou agora do Guia Bolso, né? Lembra? do Guia Bolso, claro. Do Guia Bolso foi o primeiro conceito de Open Banking lá atrás, né? V-Scrapping, que ainda existe esse conceito. O Thiago Varejo lá, não sei se você conhece. Foi. Ele foi o precursor, né? Ele fala que ele foi o... eu gosto bastante disso. Ele fala que ele foi o cara que teve a percussão, teve a primeira iniciativa de Open Explicar para Finance. todo mundo que era possível. Exatamente. Né? E depois, quando foi para o próprio PicPay, né? Para o original, para o PicPay ali, teve uma outra evolução, mas enfim, a empresa depois acabou saindo de operação. Mas tudo que aconteceu depois da maneira que o Open Finance ele é hoje em dia, também teve o comecinho da história lá do Guia Bolso. Foi né? uma pedra fundamental para toda essa construção. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí foi esse conjunto todo, né? O Banking as a Service, ele é a evolução dele, tem o conjunto do Open Finance, tem o Embedded Finance junto, tem diversas funções diferentes, né? E você tem um desafio hoje, né, Cássio? Você tem um desafio hoje dentro de uma empresa bem divertido, uma empresa listada na bolsa, você tem um desafio gigantesco e assim, uma responsabilidade tão boa quanto, né? É verdade. Só para falar para todo mundo um pouco, talvez, estou agora na Local Web, que na verdade agora a gente se chama LWSA, então tem que falar o nome certo agora. Estou na LWSA, que é a antiga Local Web. O que é a LWSA? A LWSA ela começou no começo dos .com, né, onde o desafio das empresas era ter o seu website. Como é que eu tenho um site? Né? Como é que eu faço isso? Então, ela começou lá 25 anos atrás. Ela apoiava pequenas e médias empresas a fazer o host do site. E junto com agências de tecnologia, né, empresas que ajudavam pequenas empresas a montar o seu site e fazer o host na local web. Então, ela começou isso lá atrás e ela aprendeu, ela pegou o jeito de como se relacionar com pequena e média empresa nesse desafio tecnológico para o negócio dela. Para o negócio, o desafio tecnológico bem pragmático. Cara, eu preciso do site porque eu preciso de visibilidade. Chegou um momento nessa história, dos últimos 20 e poucos anos, que as pequenas e médias empresas precisavam o quê? Entrar no e-commerce. E a Local Web, a LWSA, comprou várias plataformas de e-commerce. Então, ela comprou 22 empresas no mercado nesses últimos anos, desde que ela abriu o IPO.
e sempre focado em como é que eu ajudo pequenas e médias empresas a se preparar o negócio dela para vender mais, para crescer no mundo digital, no mundo do e-commerce. Então, tem desde plataforma de e-commerce, tem plataforma de logística, plataforma de influencers, plataforma de mídia, enfim. Então, várias e várias ferramentas, empresas, para ajudar pequenas e médias empresas no negócio delas, principalmente o negócio digital. Que são complementares, né? Todas as empresas são complementares à função do e-commerce, né? A função digital em si, a digitalização sobre isso. Ferramentas de conversão, né? Como é que eu tenho a visibilidade melhor sobre o meu site. Exatamente. Eu mesmo já tive site no Local Web lá atrás, né? Em 2005, 2006 já tive site no Local Web. Era muito fácil, né? Tem essa agilidade, essa facilidade que eu acho que vem do DNA mesmo da própria companhia, né, Cássio? Exatamente. Então, a gente tem uma base gigante de pequenas e médias empresas e a gente está com essas plataformas, eu estou no dia a dia do negócio deles. Então, ele tem lá o catálogo de produtos dele, cadastrado, e eu ajudo ele, eu plugo ele em todos os marketplaces. Então, ele está plugado no Mercado Livre, plugado na Magalu, plugado na Americanas, plugado em todos os marketplaces. Eu faço essa gestão. Ele num software só, numa plataforma, ele cadastra o produto uma vez, ele tem o mesmo estoque e eu coloco ele em todos os marketplaces. Faço essa gestão para ele. E abro para ele também uma loja própria. Então, ele tem a loja própria de e-commerce dele para ele operar de forma direta. Quando ele opera de forma direta, aí entra o meu papel. A fintech que a gente está construindo dentro da LWSA, que a gente chama Vind, a Vind Fintech, a gente dá para ele o checkout dele. Então, vou lá e embedo o checkout para ele, um checkout para ele fazer as vendas com Pix, boleto, cartão, link de pagamento. Então, eu já tenho embedado um checkout. Que é aquela ponta que faltava, né? Eu estou falando de todos esses produtos, mas como é que ele vai pagar, né? Como é que ele vai pagar, exatamente. Então, como é que ele vai receber do cliente final dele, como é que o cliente final dele paga para ele. E já tem o checkout, a gente construiu uma conta digital. Então, essa pequena e média empresa tem uma conta digital, esse dinheiro já liquida, já é depositado na conta digital dele. Eu conheço o fluxo dele, eu estou conectado com ele, sei quanto ele vende, o que ele tem no estoque, o que ele não tem no estoque, estou vendo o recebimento dele, eu avalio ele com mais informação e dou crédito para ele, ofereço crédito para ele. E então, aquele conjunto, né? Essa história ele nunca começa já direto sendo banco digital, direto. Não, você conheceu o perfil, você conheceu a dor, da dor, conheceu outro produto, e na outra dor e teve a inovação dentro da empresa para colocar outros e demais produtos. Então, o que era 20, né, somente checkout, gateway de pagamento, em si começou a vir com uma conta digital e agora eu tenho a linha de recebíveis. E aí tem outras linhas também de negócios que você começa a dar uma olhada. Né? Aí conecta até mesmo a tua experiência da Trade Master. Poxa, se eu estou olhando ali recebíveis dele, poxa, eu posso dar um tipo de crédito diferente também, né? Isso está fomentando mais ainda o empreendedorismo. Né? Isso é um ponto muito, muito positivo. Né? O Brasil ele é um país empreendedor. Né? Iniciativas como essas ajudam cada vez mais o empreendedor lá na ponta, né, Cássio? A gente sabe, é bem falado isso, pequeno negócio, ele tem... É difícil para ele planejar o fluxo de caixa dele, o fluxo de investimentos dele, o uso do capital que ele tem. Normalmente, ele tem pouco capital e ele acaba tomando decisões sem muita experiência onde alocar o capital e como fazer. Até essa conversa, se falar desse jeito, muitos nem entendem que eu estou alocando o meu capital, enfim. Então, como a gente está plugado no negócio dele com as informações dele, com certeza eu consigo, de verdade, apoiar ele de uma maneira mais eficaz. Sim. Orientando ele a melhor forma dele pegar um crédito, dele antecipar. Perfeito. Então, por exemplo, um produto que a gente lançou, a gente tem uma das plataformas que a gente tem é um ERP. Então, o cliente emite boletos no ERP. Então, ele emite boleto no ERP, ele emite boleto comigo. Tem uns que emitem com os bancos tradicionais, mas tem uns que optam a emitir o boleto direto comigo. Então, a gente emite boleto para ele, emito o boleto para ele e esse boleto está domiciliado na conta digital
Já está todo embarcado ali Tudo dentro. embarcado, né? no RP. No mesmo painel dele do boleto já tem a conta. O que a gente está lançando agora, exatamente em maio? Um limite de conta. Porra, sensacional isso. E é um limite que, se ele sacar esse limite, quando o boleto for liquidando, já paga o limite. Eu não vou ficar cobrando os juros dele por mais tempo do que precisa. Ótimo. É um limite rotativo nessa conta, com garantia nos boletos dele. Então, já estou ajudando ele ali direto, conectado, e no mesmo painel. O gerente financeiro que usa o ERP já vai estar enxergando e vendo ali. Enfim, então, daí que o BAS, o Embedded Finance, ele tem... muita oportunidade. E é um caminho natural, né? Foi um caminho super, mega natural aqui dentro. Além do education, né? Tem uma parte educacional aqui dentro muito interessante para o PME, né? Para o cara que está iniciando. Você está dando ferramentas para ele, né? E são ferramentas que são custosas. Se ele for olhar isso no mercado, se ele tiver um profissional dedicado, ele vai ter uma ferramenta extremamente custosa, né? E aí, o lado legal, né? da empresa, né? Da local web em si, da LWSA, né, que a gente está falando agora, é porque saiu um pouco do core business de 20 anos atrás, né, e está olhando para um outro negócio que tem, obviamente, um viés financeiro, né, como boa parte das empresas acabaram indo para um viés financeiro, e está certo, obviamente, são esses pontos que estão moldando, inclusive, o novo tipo do empreendedor brasileiro, né? E todos eles são conectados a ferramentas de pagamento, todos eles são ferramentas digitais, né? Então, nada melhor do que eu já estou no ferramenta digital, eu já estou com esse cliente no meu digital, eu estou digitalizando o dinheiro dele também. Exatamente. Né? Então, um ponto mega positivo aqui dentro. E o que tem sido de aprendizados nesse processo todo? Né? Qual foi o grande aprendizado que vocês tiveram nessa construção desses serviços? O principal aprendizado é que o desenvolver bem o produto é importante. A regulamentação é importante, fazer tudo certinho é importante. Mas o que faz a diferença mesmo é você entender o uso do cliente, a usabilidade, o problema dele e encaixar na jornada dele da maneira correta, no momento certo, com a informação bem clara para ele. Então, o desafio é muito mais essa proximidade com o cliente do que o backstage, que é desenvolver produto e ter a regulamentação certa. Perfeito. Então, isso que está sendo mais divertido na local web é isso, é você... É o embedar mesmo, é o embedded, que é o cerne ali, né? Que é ali que vai dizer quem vai ganhar o jogo, eu acho, e quem vai rodar em falso e não vai evoluir bem. Perfeito. Isso isso tem um lado também do mercado hoje, que se for ver, tem vários fornecedores de BAS hoje. E é muito bacana. Então, isso não necessariamente, dependendo da empresa, até como sugestão, avaliar. Você quer fazer um Embedded Finance, avaliar. Você precisa mesmo desenvolver o seu próprio. Foca no entender melhor o cliente, foca em criar essa verdadeira conexão com o cliente, entender o problema dele, arrumar a jornada, a melhor forma dele se resolver. E o BAS mesmo... dá para terceirizar. Tem excelentes fornecedores hoje. Tem muitos bons fornecedores, né? Sem citar nomes, né? Que talvez não necessariamente citando nomes, mas a gente tem diversos fornecedores muito bons, com experiência, com bagagem de tecnologia tão boas quanto, né? E fazer essa conexão, ela é muito importante, né? Você falou muito bem. Construir o Embedded Finance, ele leva muito tempo, né? Porque você tem um ponto regulatório, tecnológico, de pessoas, né? Toda essa parte cultural também tem uma mudança aqui gigantesca, é um fit gigantesco. Existem empresas que fazem isso muito bem, que encurtam esse caminho. Exatamente. E você já vai para o seu go-to-market muito mais fácil. E você foca no que é o que vai fazer a diferença, que é a jornada de cliente, embedar na vida dele mesmo. Exatamente. O usuário ele está realmente no centro, e como é que a gente coloca esse usuário no centro, como é que a gente trabalha melhores produtos financeiros para eles, né? Acho que esse é um ponto mega bacana aqui da gente conversar, né, Cássio? E assim, olhando, né, tua visão, você falou que gosta bastante de olhar lá na frente, né? Queria pegar um ponto com você, Cássio, de visão futura, né? Tem uma visão futura de negócios, né? Tem uma visão futura olhando o Cássio. O que o Cássio entende
de bacana que vai rolar nos próximos 5 anos, por mais que o mercado, a gente não pode falar tanta coisa de 5 anos, mas para o próximo ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, que você vislumbra assim, de evoluções que estão acontecendo no mercado e que podem virar grandes tendências do mercado financeiro e de Banking as a Service? Primeiro, olhando a própria LWSA. A gente está criando uma plataforma de soluções, usando terceiros e desenvolvendo coisas próprias. Então, a gente está tendo essa paciência de ver o que eu desenvolvo em casa mesmo, porque é uma empresa de tecnologia, e o que eu vou fazer através de parcerias. Eu estou montando uma camada, uma plataforma, conseguindo plugar, embedar em diferentes plataformas dentro de casa. Tem Wake, tem Tray, tem Vind, tem Bag, tem várias, Bling. Então, estou aprendendo a fazer isso. Como plano LWSA, quando a gente der mais 2 passos fazendo isso muito bem feito, eu vou para o mercado oferecer essa mesma solução. Muito bom. Então, eu vou oferecer uma solução que já testada com 5 plataformas nossas e vou oferecer também para o mercado soluções de crédito. Então, quem quiser... E eu vou ter esse entendimento, essa dor de quem precisa de uma plataforma dessa, porque eu vivo o dia a dia das plataformas tecnológicas. Então, você é uma empresa de tecnologia que tem uma fintech oferecendo para empresas de tecnologia que não vão querer ter a fintech... porque, enfim, é decisão estratégica de investir e montar. Sim. Então, esse é o futuro LWSA, que eu vejo a gente daqui a 2, 3 anos entrando nesse mercado também, oferecendo BaaS, oferecendo Credit as a Service para o mercado também. Como mercado, a evolução... Teve toda uma crise de crédito recente, né, que travou muita iniciativa de fintechs e enfim, deram um passo atrás forte. Né? Porque antes era a bola da vez, né? O crédito, vamos falar de crédito, vamos contratar soluções de crédito, etc. Algumas empresas demandaram em si muito e não tiveram aquele resultado esperado. Né? Isso. E muitas fintechs sofreram, quebraram. O mercado de capitais, né, que é o mercado de FDICs, sofreu muito, mas acho que teve um aprendizado muito importante, um aprendizado que vai ser usado agora nesses próximos 3 anos. Acho que os próximos 3 anos, acho que 3, 5 anos, volta uma tendência de ter mais negócios de crédito na ponta, para pequena e média empresa principalmente. Acho que esse mercado vai voltar com força, porque teve muito, de verdade, muito aprendizado. A tecnologia melhorou, tem mais dados para tomar decisão, o tal do cadastro positivo, é mais fácil tomar mais decisão de crédito. O mercado de capitais aprendeu muito, os FDICs também sabem agora que tipo de risco eles querem correr, não querem correr, estão menos assustados. Né? Teve um negócio, o pessoal puxou da tomada, né? Teve que puxar, né? Puxou da tomada. O investidor deixou de colocar, né, o dinheiro dentro dos FDICs mesmo, né? Então... E aí teve quebras, né? De repente não tinha mais funding para dar crédito, enfim. Então, mas acho que teve muito aprendizado, o mercado amadureceu e eu vejo um caminho que vai voltar a crescer, crédito para pequena e média empresa. Acho que isso volta a crescer bastante. As evoluções... pelo amadurecimento dos fornecedores de BaaS, também criou uma maturidade importante. Acho que você aqui já conversou com alguns, estão bem maduros já. Acho que agora, isso também nos próximos 5 anos, eles vão, junto com o cliente, fazer muita coisa bacana, coisa bacana. Eles estão... Até tem alguns deles que estão captando forte. Entrou muito capital para algumas dessas empresas de BaaS. Quer dizer, o mercado de private equity está acreditando muito em BaaS. Então, aqui não dá para citar nomes aqui, mas tem umas que botaram 1 bilhão no bolso. Né? Então, vai ter muita coisa bacana, vão construir muita solução. Então, acho que crédito teve aprendizado, vai ter uma evolução boa as plataformas tecnológicas, os fornecedores de BaaS também
com muito investimento e maduro já também. Sem dúvida. Então, eu vejo com certeza, os próximos 5 anos vai acontecer, o tal Embedded Finance vai acontecer num patamar que eu não sei se está todo mundo de olho preparado nisso. Nisso. Preparado. Mas vai mudar o cenário, E, Cássio, quando a gente fala da LWSA, né, você tem diversos segmentos diferentes que vocês atendem ali dentro, né? São tipos de clientes diferentes, obviamente. Tem a personalização de produtos diferentes, né? Quando a gente fala do BaaS, existe muita estratégia, né? Personalizada, para segmentos, os nichos, né? Como é que vocês enxergam hoje oportunidades em nichos diferentes, né? Vocês conseguem ter uma visão diferente sobre nichos, né? Isso. Como é que vocês olham isso? Poxa, eu tenho estratégia para o nicho ou eu tenho uma estratégia hoje para o cliente como um todo, né? Como é que está voltado essa estratégia atual? Cada plataforma dessa da LWSA, por exemplo, tem a plataforma que é de e-commerce. A gente sabe que o perfil do cliente ali, o checkout, a parte de pagamento e conta digital está muito óbvio. Então, a gente, aqui é o core, vai ser o core do BaaS ali, a estratégia de pagamento, recebimento e com alguma pitada de crédito. O nosso RP já pega uma empresa um pouco menor, uma MEI, uma empresa pequena. Esse a gente já vê um cliente que vai usar a solução da conta digital mesmo e todas as opções, emissão de boleto da conta, usar um cartão de crédito nessa conta. A gente já vê um outro perfil e aí, claro, tem que preparar, a estratégia é outra, tem que preparar as soluções de uma forma diferente. Perfeito. Crédito, a gente vai dar, claro, crédito com garantias, já é um outro perfil. A gente já tem perfil de empresa maior, que já é outra, eles querem normalmente soluções para o cliente deles. Então, eles querem que a gente ajude eles a montar fluxos de antecipação de fornecedor, crédito para o cliente final dele. Então, tem empresas maiores que a gente vai ser o BaaS dele para o cliente dele. Muito bom. Já é um outro passo. Então, realmente, para cada perfil de negócio que a gente tem na LWSA, a estratégia vai ser diferente, vai ser muito específica para cada solução. Na visão futurista do Cássio, né? O que você olha assim, poxa, quais são as bolas, qual que é a bola da vez de 2025? 2024 a gente está aqui ainda, né? 2024, mas 2025 está por aí já, quando a gente fala mercado financeiro. O ano seguinte ele começa quase em janeiro, fevereiro, né? Então a gente já olha para o ano que vem, já é loucura, mas é assim que a gente já trabalha há muito tempo, né? Como é que o Cássio, na visão futurista, né? Da visão realmente de negócios, quando você vê evoluções acontecendo na tokenização de ativos, evolução no mercado de Open Finance, evolução no blockchain, evolução do mercado financeiro como um todo, né? Como é que é a sua visão, Cássio? O que você olha para isso? E aí depois eu vou te perguntar, tem uma brincadeirinha que a gente faz aqui dentro, que a gente pega 3 palavras, né? 3 palavras ou 3 frases aqui do Cássio para a gente entrar com a principal hashtag daquele episódio, tá? Do episódio com você. Então eu queria pegar um pouquinho da sua visão futurista e depois as 3 palavrinhas de visão futurista, visão de negócios em si, de tendências do mercado de BaaS. Eu acredito que a gente teve uma convergência de tecnologia e regulamentação que convergiu e até 2020, 2021 parecia que a gente tinha dado o grande passo da evolução. Sim. Veio muita coisa. Claro que aí vem uma pandemia, bagunçou bastante a sociedade, mas a gente veio, os bancos digitais eram o máximo, as fintechs, e convergiu. A gente achou que já tinha chegado... Né? Ali, chegamos. Né? Não chegou. Agora, ainda não, né? Ainda não. Agora, eu acho que a gente não está ainda, é difícil enxergar essa convergência de novo. O que é esse chegamos? Né? Essa sensação, eu não sei se a gente vai ter em 25, 26, 27, mas realmente a tokenização de ativos, blockchain, todo esse mundo cripto, o tema da Gen AI, que está borbulhando. Essa capacidade de tudo que vai ser possível fazer com os fornecedores de BaaS. Sim. A evolução do crédito. Como vai convergir isso? Qual vai ser esse outro boom? Chegamos de novo, que sempre vem essas ondas. Eu que já estou há 40 anos nessa, várias vezes a gente tem essa percepção. Agora chegamos no futuro. Né? E depois o futuro começa todo de novo.
Então, acho que a gente está nessa fase ainda de descobrir, de acelerar. É muita coisa acontecendo em patamares muito novos, muito diferentes, e é difícil saber onde a gente vai chegar, cara. Sim. Cara, você falou, tokenização de ativos, que isso muda tudo. Sim. Muda tudo de novo. Muda tudo, cara. O Pix vai ser... A transformação do Pix vai ser fichinha, porque pode acontecer com tokenização de ativos. Total. Tirar a concentração do próprio banco, na verdade. Tira toda intermediação, desintermedia não pagamentos, você desintermedia toda... Camadas em si. Toda negociação de ativos você desintermedia. O Pix desintermediou um TED, uma transferência. É isso aí. Vai desintermediar qualquer ativo, venda de carro, qualquer ativo, qualquer troca de ativos, você vai desintermediar. É uma transformação muito forte. Então, no curto prazo, a maneira menos viajandão, acho que sim, vai ter tem um amadurecimento vindo de tecnologia, regulamentação e crédito, que vai dar um passo importante nos próximos 2, 3 anos. A gente já vai perceber que a gente teve uma evolução, de novo, importante, significativa. Mas a próxima transformação mesmo, acho que é difícil imaginar ela acontecendo. Ainda, né? Isso daí eu também fico com essa... Eu acabo pirando quando eu olho para isso. Né? O que eu olhava, pensava que ia dar super certo. 2 anos depois, tive que passar borracha. Tem alguma coisa muito diferente acontecendo, né? Mas são visões que a gente acaba tendo e conversando com o mercado, tendo um relacionamento com as empresas e sabendo que as estratégias estão mudando bastante, né? O que até a gente conversei esses dias com o pessoal da Cellcoin, falou endobanking. Falei, cara, que loucura isso, os caras já estão mudando até o termo, né? Mas é legal porque acaba tendo outros tipos de oportunidades de mercado, né? Verdade. E isso é bem legal para a gente entender como é que o mercado deve se comportar daqui para frente. Né, Cássio? Mas, Cássio, pegando aquelas 3 palavrinhas, né? Ou 3 frases ou 3 palavrinhas, né? Do que você entende, né? Em 3 bottom lines pequenas, né? As 3 evoluções para você. A curto prazo, acho que primeiro, Embedded Finance vai virar uma realidade. Embedded Finance. O outro... Nossa, 3. Pode ser mais também. Realmente acredito que a tokenização do sistema financeiro vai acontecer. Muito o real digital, isso não é brincadeira, não é conversinha de futurologia. Isso é médio prazo, né? Não vai ser rápido, mas em 5, 7 anos vai ter uma transformação forte. Fique de olho nisso. Fique de olho que isso aqui vai acontecer forte. Muito legal. E tem muitos grupos de trabalho olhando para isso. Tem muito grupo de trabalho. Tem coisas... Na última Febrabantec teve muitos painéis sobre isso. Já fiquei impressionado com a evolução que já teve. Ainda conceitual, ainda de políticas e como atuar. Mas já estou ansioso para esse ano ir lá ver na Febrabantec tudo que está acontecendo. Né? Vai ser bem legal. O evento em si já tem uma expectativa muito grande de assuntos diversos. Né? A gente já está olhando também quais são essas pautas, né, de algumas empresas. E o lado legal é que sempre tem novidades. Todo ano tem uma novidade diferente. Né? E o Febraban, depois que ele voltou, depois da pandemia, em 22... muitas novas pautas, né? A gente já estava falando já do Open Finance lá em 22, 23 teve um outro tipo de pauta já rodando, muito voltado para IA. Agora, 24, a gente está falando já de muito mais de tokenização de ativos, a gente está falando de DREX. Poxa, tem sempre uma novidade rolando. O Brasil, como a gente falou lá no comecinho, o Brasil ele é um case de sucesso. Né? O mundo olha para a gente que a gente precisa aprender com o Brasil. Né? Poxa, o Brasil tem tantas dificuldades, né? A gente fala tanto da síndrome do vira-lata, né, do brasileiro, mas a gente tem que enaltecer o que o brasileiro faz tão bem. Né? E exatamente, o mercado financeiro ele borbulha muito bem aqui no Brasil. Né? E a atuação dos grandes executivos, a atuação das grandes empresas de tecnologia que exportam isso, né, é muito legal. Tem até um caso legal, né? Eu conheço o pessoal do Grupo For lá de Porto Alegre, né? E eles estão exportando, né, o que eles fazem de bom para a Espanha. Né? Então, com o Zé Renato lá. Com o Zé Renato, exatamente. E eu conversando com o Ricardo Galho, eu falei, poxa, a gente está colocando nossa operação para a Espanha, lá para o Carrabank. Eu falei, poxa, sensacional, o Brasil exportando operação para a Europa, né? Em um dos principais bancos digitais, tendo, né, a cerne, né, de tecnologia sendo brasileira. Né? Então, isso é um motivo realmente de bastante orgulho. A gente vê que o Brasil tende a colocar operações
em maior velocidade, né, pela demanda que existe do país e também pelo o órgão regulador, né, o próprio Banco Central, ele olha para isso como evolução porque a sociedade tem se moldado bastante em questão também da questão financeira, né? Como ela tem interagido com o dinheiro, como ela pode interagir melhor com as questões sociais, questões ambientais, entre outras. Então, isso tem a ver também com o que a gente está olhando para o futuro brasileiro, né? Futuro de sociedade. Perfeito. Né, Cássio? Cássio, quero te agradecer, queria dar as palavras finais aqui para você e aí depois passar a bola aqui para a próxima pauta também. Legal. Que a gente tem. Olha, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, foi um papo muito gostoso, espero que todos gostem. Muito bom. Enfim, agradecer e vamos lá, estou saindo daqui super motivado para continuar construindo esse nosso Brasil aí. Pô, que legal. Se o Cássio está falando que ele está motivado, então tem produto bom por aí, viu? A gente tem que ficar de olho. Obrigado, viu, Cássio? Obrigado, pessoal. Estamos aqui no estúdio da Let's Media, nos canais também, via Spotify, YouTube. Então, fiquem concentrados, preparem-se que teremos novos produtos, novos episódios com outros participantes tão interessantes e tão bacanas que precisam ser conectados com vocês. Obrigado, Cássio. Obrigado, Vitor. Valeu.